Se você possui mais de 65 anos, fique atento. Nem todo recipiente identificado como iogurte é benéfico para o seu corpo. Alguns desses fatores podem piorar a inflamação, desregular os níveis de glicose, empobrecer o microbioma e até dificultar a absorção de cálcio, questões que se tornam mais graves com o envelhecimento. Hoje, vou compartilhar uma contagem que pode transformar suas escolhas no mercado a partir da sua próxima visita ao corredor de laticínios. Fique conosco até o final, curta este conteúdo e inscreva-se para receber mais dicas práticas para viver com mais vitalidade e bem-estar após os 60 anos. Já reparou como, com o passar dos anos, uma colher de iogurte pode te deixar satisfeito por menos tempo ou, por outro lado, causar aquela sensação de inchaço? O seu metabolismo tende a desacelerar. A massa muscular diminui se não for estimulada. A variedade das bactérias intestinais geralmente diminui e aumenta o risco de osteoporose e resistência à insulina. Por esse motivo, é importante escolher bem um produto tão comum quanto o iogurte. Primeiro, vou mencionar os 4 tipos de iogurte mais prejudiciais para pessoas acima de 65 anos, explicando por que eles são nocivos, apresentando evidências de pesquisas e compartilhando histórias reais, pequenas janelas da vida, para que você possa identificar os sinais no seu cotidiano. Em cada item, explico também como agir na prática para contornar ou prevenir o problema. O iogurte proteico altamente processado ocupa a 4ª posição. À primeira vista parece uma solução pronta. Mais proteína por colherada, afirma o rótulo. No entanto, muitos desses produtos contêm proteínas isoladas, espessantes e uma série de aditivos que diminuem a biodisponibilidade dos nutrientes. Em idosos, isso pode não apenas não preservar a massa muscular, mas também sobrecarregar o sistema digestivo com componentes que modificam a flora intestinal. Pesquisas recentes sobre nutrição e envelhecimento indicam que fontes de proteína menos processadas, como iogurtes naturais integrais ou iogurtes caseiros enriquecidos com leite de alta qualidade, promovem uma digestão mais eficiente e respostas anabólicas mais estáveis. Na prática, a diferença é semelhante a comer um pedaço de frango grelhado em vez de tomar um shake com proteína isolada. A forma como nos alimentamos importa. Lembra da Maria, a vizinha que reclamava de gastrite e tinha medo de perder força? Ela comprava aquele iogurte proteico acreditando que estava fazendo o melhor para se manter ativa. Em 2 meses, ela começou a se sentir inchada, fatigada após as caminhadas e com mais problemas para digerir refeições ricas em fibras. O nutricionista que a atendeu indicou que a presença excessiva de aditivos e a baixa qualidade da proteína estavam causando uma mudança na microbiota, agravando o problema de desconforto abdominal. Aconselhar alguém nessa situação é simples. Confirme se a proteína é derivada de leite integral fermentado ou de isolados. Opte por produtos com poucos ingredientes e, sempre que possível, escolha iogurtes que utilizem leite e cultura láctea como base, em vez de pós-proteína industrial. Se você deseja aumentar a ingestão de proteína no café da manhã, combinar um iogurte natural de alta qualidade com um punhado de nozes ou uma colher de sementes de chia tende a ser mais eficiente e bem aceito. O número 3 pode ser o mais inesperado: iogurte sem açúcar com uso de adoçantes artificiais. Para aqueles que evitam açúcar devido à glicemia, o rótulo zero é um alívio, mas vem com um custo. Estudos recentes, incluindo publicações em revistas de endocrinologia e microbiologia, sugerem que certos adoçantes artificiais podem modificar a composição do microbioma e estar ligados a um aumento da resistência à insulina em modelos observacionais.
Em pessoas idosas, cuja habilidade de manter a homeostase glicêmica já está comprometida, essas mudanças podem resultar em variações mais significativas na glicemia pós-prandial e um aumento da sensação de fome pouco tempo depois. Ademais, em algumas pessoas, adoçantes como sucralose ou aspartame podem causar desconforto intestinal ou mudanças na percepção do sabor, resultando em compensações calóricas em outras refeições. Frank, de 72 anos, é um exemplo típico. Ele retomou o consumo de iogurte zero a pedido do cardiologista, que solicitou controle do açúcar, e começou a sentir uma fome incomum no meio da tarde. Em uma consulta, mediram a glicemia de jejum e observaram picos nos testes pós-refeição que anteriormente não eram registrados. A resposta não foi eliminar a preocupação com o açúcar, mas reconsiderar o substituto. Conversar com um profissional de saúde e escolher versões levemente adoçadas com frutas ou usar iogurte natural adoçado com pequenas porções de purê de frutas ricas em fibras geralmente proporciona um equilíbrio mais satisfatório entre sabor e estabilidade metabólica. Em outras palavras, zero nem sempre é inócua para o seu microbioma. Em terceiro lugar, temos o iogurte com alto teor de açúcar adicionado e textura semelhante à sobremesa, que também é perigoso. Esses possuem concentrações de sacarose ou xarope de glicose frutose comparáveis às de refrigerantes e doces industrializados. Para indivíduos acima de 65 anos, que podem já ter resistência à insulina ou predisposição à obesidade sarcopênica, perda de músculo acompanhada de ganho de gordura, esses picos constantes de glicose favorecem a inflamação crônica de baixo grau. Essa condição, por sua vez, acelera a perda de massa magra e torna mais difícil a recuperação de lesões. Pesquisas epidemiológicas divulgadas na última década vinculam dietas ricas em açúcares livres a um aumento no risco de fragilidade e declínio funcional em pessoas idosas. Elaine, que sempre foi apressada no café da manhã, considerava conveniente adquirir potes pequenos de iogurte com sabor de creme de baunilha e consumir sentado à mesa antes de ir para a hidroginástica. Com o passar do tempo, percebeu que precisava de mais sobremesas após o almoço. O nutricionista esclareceu que o consumo constante de glicose de fácil absorção pode diminuir a sensibilidade às respostas de saciedade e causar inflamação no tecido adiposo, dificultando a manutenção da massa muscular. A sugestão é substituir esses iogurtes sobremesa por opções naturais e, quando possível, incluir frutas com casca ou pequenas porções de compotas caseiras sem açúcar adicionado. Dessa forma, você controla melhor a carga glicêmica e aumenta a ingestão de fibras. Na segunda posição da lista dos piores, encontram-se os iogurtes redutores de gordura, que possuem baixo teor de gordura, porém são ricos em carboidratos refinados. A promessa de redução de gordura geralmente é acompanhada por um aumento na quantidade de carboidratos e aditivos para restaurar a textura e o sabor, como amidos godificados, emulsificantes e adoçantes. Para pessoas com 65 anos ou mais, a gordura não é o inimigo automático. Ao contrário, algumas gorduras saudáveis contribuem para a absorção de vitaminas lipossolúveis e promovem a saciedade, prevenindo a perda muscular causada pela ingestão inadequada de calorias de qualidade. Ademais, quando um alimento é fonte de gordura, a redução drástica desse componente pode diminuir a absorção de cálcio. Isso é digno de nota em um cenário de risco de osteoporose. Carlos, viúvo que faz suas próprias compras, optava por produtos com baixo teor de gordura para zelar pela saúde do coração.
Quando começou a apresentar quedas de energia e diminuição do apetite, a filha notou que ele havia eliminado quase todas as fontes de gordura da dieta e trocado por alimentos processados light. Ao analisar a dieta com a família e um nutricionista, ficou evidente que ajustes são necessários. É sensato eliminar as gorduras trans e os excessos de saturados, mas é mais apropriado para manter a energia e preservar o transporte de vitaminas consumir fontes saudáveis e iogurtes integrais fermentados que possuem ácidos graxos benéficos. A atividade aqui é ler os rótulos. Se um produto com baixo teor de gordura contém uma lista extensa de carboidratos e aditivos, opte pela versão natural integral em quantidades menores. Chegamos, portanto, ao pior de todos. Após os 65 anos, é preciso evitar o frozen iogurte industrializado, comercializado como lanche leve. Por trás do aspecto de sobremesa saudável, geralmente existe uma mistura de açúcar, gorduras hidrogenadas ou óleos de baixa qualidade, além de probióticos que não resistiram ao processamento. Após serem pasteurizados a ponto de eliminar as culturas benéficas, muitos desses produtos recebem aditivos para melhorar a textura e o sabor. Como resultado, temos um alimento hipercalórico com elevado índice glicêmico e pouca influência real sobre o microbioma. Estudos de nutrição pública têm alertado que esses produtos, ao contrário do que o marketing sugere, frequentemente não proporcionam os benefícios anunciados e podem, em vez disso, contribuir para a inflamação e aumento de peso em consumidores regulares. Nikos, que sempre apreciou uma sobremesa após o almoço, substituiu sua taça habitual por um frozen iogurte, com o objetivo de diminuir a ingestão calórica. Em 3 meses, percebeu que a calça estava um pouco mais justa e a vontade de caminhar havia diminuído. Durante a consulta, o médico observou que a sensação de leveza do rótulo era ilusória. O padrão de açúcares e gorduras do produto resultou em picos glicêmicos e aumento do consumo calórico total ao longo do dia. A solução prática é bastante simples. Guarde sobremesas mais elaboradas para momentos especiais e opte por iogurtes naturais fermentados ou kefir como opções diárias. Se der vontade de algo gelado, experimente iogurte caseiro congelado, misturado com frutas e um toque de mel. Você determina o que será utilizado na preparação. Após essa lista dos 4 que devem ser deixados para trás, pode surgir um sentimento de alívio e frustração, como se velhos hábitos clamassem por uma revisão. A boa notícia é que há um lado contrário. 4 variedades de iogurte, que, quando selecionadas e ingeridas de forma criteriosa, podem contribuir para a recuperação da diversidade bacteriana, diminuição da inflamação e manutenção da massa muscular e saúde óssea. Antes de discutir os melhores, é importante fazer uma ressalva médica. Caso tenha diabetes, insuficiência renal, alergia ao leite ou tenha recebido instruções específicas do seu médico, consulte-o ou procure um nutricionista antes de realizar alterações significativas. Os dados que vou expor são provenientes de pesquisas e relatos clínicos, porém, cada organismo reage de forma individual. Ao passar para os 4 melhores, considere o intestino como um jardim. Quanto mais plantas benéficas você cultivar, menos espaço haverá para ervas daninhas inflamatórias. Iogurtes verdadeiramente fermentados são como sementes que contribuem para a recuperação desse jardim. O 4º item da lista dos melhores é o iogurte grego natural, sem adição de açúcar. Sua textura densa não só proporciona uma experiência gustativa agradável, como também indica um maior teor de proteínas e menor intervenção industrial. Para os mais velhos, o aumento da ingestão de proteínas em uma refeição matinal pode ser fundamental para o estímulo anabólico,
principalmente quando associado a atividades físicas leves, como exercícios de resistência ou caminhadas com carga. Pesquisas divulgadas em periódicos de nutrição indicam que o iogurte grego natural pode aumentar a sensação de saciedade e ajudar na preservação da massa magra quando incorporado a dietas equilibradas. Recordo-me de Margaret, que aos 67 anos passou a adicionar iogurte grego ao café da manhã, combinando-o com aveia e frutas vermelhas. Em 6 meses, ela percebeu uma redução na fome entre as refeições. Ganhou força nas pernas e conseguiu subir escadas sem precisar parar para recuperar o fôlego. Uma dica prática para iniciar é optar por versões sem açúcar, com uma lista de ingredientes curta, leite e culturas lácteas, e combinar com fontes de fibras, como granolas sem açúcar ou frutas com casca, para um efeito metabólico mais equilibrado. O kefir tradicional ocupa a terceira posição entre os melhores. Enquanto o iogurte é um vizinho confiável, o kefir pode ser comparado a um pequeno celeiro em atividade. Possui uma comunidade mais variada de micro-organismos, incluindo leveduras benéficas, o que tende a ampliar a diversidade do seu microbioma quando ingerido de forma contínua. Pesquisas em microbiologia dietética indicaram que o kefir pode melhorar a diversidade bacteriana no intestino e regular marcadores inflamatórios em pessoas idosas. Ademais, a diversidade microbiana auxilia na digestão da lactose em indivíduos com intolerância leve, uma vez que parte da lactose foi previamente fermentada pelas culturas. Carlos, que começou a sentir desconforto ao consumir leite e queijo aos 70 anos, experimentou o kefir por sugestão de um amigo. Com o passar das semanas, a sensação de inchaço diminuiu e ele pôde voltar a consumir laticínios com moderação sem sentir tanto desconforto. Para iniciantes, o kefir de leite caseiro é uma alternativa econômica. 3 etapas simples: obter grãos de kefir de qualidade, fermentar o leite em temperatura ambiente por um dia e coar. Resultam em um produto vivo. Caso a ideia de produzir em casa não seja atraente, busque kefir já pronto no mercado que declare a presença de culturas vivas e mantenha o produto sob refrigeração. Evite versões excessivamente doces. A segunda melhor opção é o iogurte artesanal ou caseiro, feito com leite integral de alta qualidade e culturas vivas ativas. A transparência é o principal benefício aqui. Você sabe o que adicionou, controla a consistência, a quantidade de açúcar e a qualidade do leite. Para os mais velhos, esse controle pode resultar em maior tolerância e em uma maior disponibilidade de nutrientes para o corpo. Ademais, o iogurte caseiro geralmente preserva as gorduras naturais do leite, que auxiliam na absorção de cálcio e vitamina D, essenciais para quem se preocupa com a perda óssea. Ruth, de 68 anos, aprendeu a preparar iogurte na cozinha de sua filha. A experiência foi baseada nos sentidos: o aroma do leite aquecido, o calor que emanava da panela, a consistência firme que se formou ao abrir o pote no dia seguinte. Para ela, o gesto teve um caráter prático, mas também representou uma reconexão com algo que sua avó costumava fazer. Na prática, o processo de iniciação envolve aquecer o leite até quase ferver, deixá-lo esfriar até atingir uma temperatura morna, adicionar um pouco de iogurte natural como cultura e mantê-lo em um local aquecido por um período de 8 a 12 horas. Se desejar, há dispositivos simples para a iogurteira que mantêm a temperatura constante. A qualidade da matéria-prima e a atenção à higiene são fundamentais. O iogurte com culturas específicas e baixo teor de açúcar,
Desenvolvido para promover a saúde intestinal em idosos e que contém cepas benéficas relacionadas à diminuição da inflamação e melhoria da absorção de minerais, é o primeiro da lista dos iogurtes que você deve incluir na sua dieta, se possível. Vários estudos randomizados e controlados têm analisado cepas específicas de Lactobacillus e Bifidobacterium, que, quando ingeridas diariamente em quantidades apropriadas, podem diminuir marcadores de inflamação e melhorar parâmetros metabólicos em pessoas idosas. Isso não quer dizer que todos os produtos rotulados como probióticos sejam milagrosos, mas escolher marcas que comprovem cepas, quantidades e estabilidade das culturas é uma decisão sensata. Elaine, ao revisar sua dieta, passou a buscar rótulos que indicassem as cepas e a contagem de unidades formadoras de colônia na data de validade. Sob a orientação de seu nutricionista, começou a ingerir um desses iogurtes todos os dias e, com o passar do tempo, percebeu uma redução nos episódios de desconforto intestinal e uma sensação de maior regularidade. Ao optar por esse iogurte, é aconselhável conferir se o produto especifica as cepas, como Lactobacillus rhamnosus GG, se indica a quantidade de micro-organismos e se contém pouca ou nenhuma adição de açúcares. Se tiver dúvidas, consulte seu profissional de saúde sobre a necessidade de tomar suplementos específicos. Enquanto você assimila essa parte, é importante ter em mente 3 pontos concretos que funcionam como um guia rápido. Primeiramente, leia os rótulos com cuidado e desconfie de promessas simples. Em segundo lugar, opte por produtos que tenham listas de ingredientes curtas e frases objetivas. Em terceiro lugar, misture iogurtes com fibras e proteínas de alta qualidade para aumentar a saciedade e diminuir as flutuações nos níveis de açúcar no sangue. Essas ações, combinadas com a prática regular de exercícios físicos e acompanhamento médico, formam uma estratégia capaz de diminuir o risco de perda de função ao longo dos anos. Antes de explorarmos receitas caseiras, alternativas práticas no supermercado e respostas a perguntas frequentes, como posso consumir iogurte diariamente ou iogurtes fermentados sem lactose? Fazer uma pausa e prestar atenção ao seu corpo é fundamental. Se você apresentar novos sintomas, perda de peso sem explicação, fadiga constante ou mudanças significativas nos hábitos intestinais, consulte seu médico e solicite exames. Alterações na dieta têm um grande potencial, mas também exigem atenção quando existem comorbidades. A próxima fase fornecerá orientações detalhadas para iniciar a produção de iogurte e kefir em casa, propostas de cardápios semanais para garantir a variedade e esclarecimentos sobre mitos comuns que persistem junto com as informações errôneas promovidas pelo marketing. Está preparado para converter sua geladeira em uma farmácia viva? Vamos então às orientações práticas, que vão desde o supermercado até a cozinha, economizando tempo e energia, mas optando pelo melhor. Comece com o básico. Para o processo, são necessários uma panela, um termômetro de cozinha, útil, mas não essencial, um pote limpo com tampa e um iogurte natural inteiro como iniciador, ou uma colher de pó de cultura láctea específica adquirida em lojas de produtos naturais. Receita simples para fazer iogurte em casa. Aqueça 1 litro de leite até quase ferver, aproximadamente entre 85 e 90 graus Celsius. Isso elimina micro-organismos indesejados e modifica proteínas para proporcionar firmeza. Mexa para evitar que queime. Deixe esfriar até 40 a 45 graus, término morno ao toque. Caso não possua um termômetro, mergulhe o dedo de forma rápida. Deve estar quente, porém agradável.
Adicione 2 a 3 colheres de sopa de iogurte natural ou a quantidade recomendada da cultura no leite morno, mexendo delicadamente. Despeje em recipientes limpos. Tampe e mantenha em um local quente e estável por um período de 8 a 12 horas. É possível utilizar o forno desligado com a luz acesa, uma caixa térmica com garrafa aquecida ou uma iogurteira elétrica. Depois de fermentar, coloque na geladeira por no mínimo 4 horas antes de consumir. Se preferir mais consistente, coe para preparar iogurte grego. Dicas úteis. Se preferir mais cremosidade, utilize leite integral. Para diminuir a lactose, deixe fermentar até o limite máximo recomendado. Mais tempo significa menos lactose. Utilize sempre utensílios bem limpos. Caso perceba um cheiro azedo intenso, mofo ou sabores desagradáveis, descarte. Kefir de leite, grãos, processo simples. Adicione 1 a 2 colheres de sopa de grãos de kefir a um recipiente de vidro. Adicione 500 ml de leite fresco e cubra com um pano ou tampa solta. Deixe fermentar a temperatura ambiente por um período de 24 a 48 horas até que fique ácido e levemente espumoso. Coe os grãos utilizando uma peneira plástica ou inox bem limpa e reaproveite-os para uma nova leva. O kefir já preparado pode ser armazenado na geladeira por até 7 dias. Caso prefira kefir sem lactose ou vegano, há a opção do kefir de água, que utiliza grãos diferentes, ou leites vegetais. É importante ressaltar que os grãos de kefir de leite podem enfraquecer quando expostos a leites não lácteos ao longo do tempo. Cultivos específicos ou probióticos em pó são opções para leites vegetais. Opções e substituições no supermercado. Opte por iogurtes que tenham uma lista de ingredientes curta, incluindo leite, culturas vivas e, se necessário, uma pequena quantidade de açúcar. Evite o uso excessivo de espessantes e aromatizantes artificiais. Para aqueles que evitam lactose, recomenda-se optar por produtos sem lactose ou kefir, que geralmente contêm uma quantidade residual de lactose menor. Busque produtos que indiquem as cepas e a contagem de UFC no rótulo, especialmente se o objetivo for o suporte intestinal em pessoas idosas. Proposta de cardápio semanal simples, com ênfase na praticidade e na diversidade. Café, iogurte natural, aveia em flocos, fruta cortada, uma colher de sementes, linhaça e chia. Kefir misturado com banana e canela é o lanche da manhã. Para o almoço, recomenda-se salada com folhas, proteína magra como peixe ou ovo, leguminosa e arroz integral. Para o lanche da tarde, pode-se optar por iogurte com castanhas ou torrada integral com queijo. Uma refeição leve, com sopa cremosa e uma pequena porção de iogurte como acompanhamento. Alterne o consumo de iogurte e kefir nos dias. Sempre combine com alimentos ricos em fibras, como frutas, legumes e aveia, para alimentar a microbiota. Perguntas frequentes rápidas. É possível consumir iogurte diariamente? Sim. Para a maioria das pessoas, em geral, é seguro e vantajoso. Ajuste de acordo com os sintomas e consulte seu médico. Kefir é superior ao iogurte? São distintas. O kefir geralmente apresenta uma maior diversidade microbiana. Iogurtes que contêm cepas específicas podem oferecer benefícios comprovados. Se tolerar, use ambos. Antibióticos e probióticos. Aguarde 2 horas entre a ingestão de antibióticos e probióticos e consulte seu médico sobre as cepas e a necessidade de suplementação. E quanto à intolerância à lactose? Iogurtes fermentados são consumidos por muitas pessoas que têm intolerância leve. Experimente porções pequenas e opte por versões sem lactose. Ruth sorriu ao perceber que, na primeira tentativa, o iogurte ficou um pouco ácido, ideal para ser colocado sobre uma fatia de maçã.
Elaine registrou as marcas do supermercado que indicavam as cepas e deixou os frascos de kefir no balcão, acompanhando o leve borbulhar da fermentação. Com o tempo, a geladeira se transforma em um sistema de apoio. Potes identificados, porções já preparadas e um cardápio adaptável que leva em consideração o apetite, a dentição e a rotina de medicamentos. Entretanto, antes de fazer qualquer alteração significativa na dieta, consulte seu médico ou nutricionista, principalmente se você tiver doenças crônicas. Agora, vamos ao trabalho. Nas páginas seguintes, você encontrará receitas de esmaltes probióticos, orientações para converter iogurte em queijo fresco e esclarecimentos detalhados sobre mitos comuns relacionados a alimentos fermentados. Smoothies probióticos, 5 combinações práticas. Ruth e Elaine dedicaram a manhã a registrar combinações que agradassem paladares sensíveis e que atendessem àqueles que necessitam de mais calorias sem comprometer a leveza. As receitas a seguir foram elaboradas para uma porção, sendo simples de ajustar conforme o gosto e as demandas de cada lar. 1. Kefir, maçã e aveia esmufados suavemente. Kefir natural gelado, 250 ml. Uma maçã pequena, sem sementes e picada, sem necessidade de descascar. 2 colheres de sopa de aveia em flocos finos. Meia colher de chá de canela, mel a gosto, se desejado. Para um melhor controle da glicemia, omita. Misture tudo até obter uma consistência homogênea, levando de 30 a 45 segundos. Se a textura se tornar muito espessa para quem tem problemas de deglutição, adicione de 50 a 100 ml de água ou chá sem açúcar até alcançar a consistência desejada. 2. Para preparar uma vitamina rica em fibras e nutrientes, utilize 200 gramas de iogurte natural integral, uma banana madura, um punhado pequeno de espinafre fresco lavado, uma colher de sopa de semente de linhaça moída e de 50 a 100 ml de água ou leite vegetal. Misture tudo até que as folhas de espinafre se dissolvam. A banana madura tem um sabor naturalmente doce. Para pessoas idosas com restrição de açúcar, utilize meia banana e adicione mais iogurte. 3. Smoothie anti-inflamatório com kefir, mamão e cúrcuma. 200 ml de kefir, meia xícara de mamão picado, meia colher de chá de cúrcuma em pó, pimenta do reino moída na hora, uma pitada para ativar a cúrcuma e uma colher de chá de mel ou néctar de agave. Opcional. Misture e experimente. Como a cúrcuma tem um sabor terroso, ajuste a quantidade conforme necessário. Ótimo para acompanhar refeições leves ou lanches da tarde. 4. Smoothie energético feito com iogurte, aveia e pasta de amendoim. 200 gramas de iogurte natural, uma colher de sopa de manteiga de amendoim ou pasta de amêndoas, 2 colheres de sopa de aveia, uma colher de sopa de cacau em pó, opcional. Ideal para quem busca calorias adicionais sem recorrer a produtos industrializados. Para uma dentição delicada, opte por manteigas de oleaginosas suaves. 5. Smoothie de kefir com frutas vermelhas e chia, rico em antioxidantes. Para preparar, utilize 200 ml de kefir, meia xícara de frutas vermelhas, frescas ou congeladas, e uma colher de chá de chia. Bata de forma rápida. Caso utilize frutas congeladas, retire o kefir da geladeira por 5 minutos para diminuir o choque térmico do aparelho. Sugestões práticas para a preparação de smoothies. Para frutas menos doces, ajuste a textura com água, leite vegetal ou caldo leve. Para bebês mais velhos ou indivíduos com disfagia, utilize um liquidificador de alta potência e, se necessário, coe com uma peneira fina. Inclua alimentos ricos em fibra, como aveia, chia e linhaça, para potencializar o efeito prebiótico das refeições. Evite açúcar branco. Frutas maduras e pequenas quantidades de mel costumam ser adequadas.
Caso a pessoa utilize anticoagulantes, é importante consultar um médico antes de adicionar grandes porções de couve, espinafre ou suplementos de vitamina K. Ao transformar o iogurte em queijo fresco, obtém-se o queijo de iogurte Labiné. Ruth achou ótima a sugestão de um queijo cremoso para acompanhar torradas suaves. Elaide destacou que é uma opção com alto teor de proteína e de fácil mastigação. Ingredientes fundamentais: 1 kg de iogurte natural integral, sem adição de aromatizantes ou adoçantes. Sal a gosto. 1 a 2 lotinhos de chá, se desejar. Ervas finas ou azeite para finalizar, a critério do consumidor. Forma de preparo: 1. Cubra uma peneira grande com um pano de musselina limpo ou com um pano de algodão fino. Coloque uma tigela funda embaixo para coletar o soro. 2. Combine o iogurte com o sal, caso opte por utilizá-lo. Coloque o iogurte no pano, una as extremidades e torça suavemente para fechar. 3. Deixe na geladeira por um período de 8 a 24 horas, conforme a firmeza desejada. Para queijos cremosos como cottage ou cream cheese leve, geralmente 8 a 12 horas são suficientes. Para um labiné mais firme, deixe por 24 horas. 4. Retire do pano, coloque em um recipiente limpo e consuma em até 5 dias. Regue com azeite e ervas antes de servir. Variações e aplicações: queijo temperado. Para quem tolera, misture alho assado, ervas frescas picadas finamente ou pimenta do reino. Queijo para dietas com baixo teor de sal. Para realçar o sabor, adicione raspas de limão, deixando-o sem sal. Para dietas com baixa lactose, o teor residual de lactose diminui quanto mais tempo o soro é drenado. Mesmo assim, consulte um profissional para intolerâncias mais graves. Respostas a perguntas frequentes e desmistificações sobre alimentos fermentados. Mito: 1. Fermentados sempre vão resolver problemas intestinais. Verdade: os alimentos fermentados podem ajudar a microbiota e amenizar sintomas leves de disbiose, porém não devem ser considerados a única solução. O efeito varia conforme a cepa. O kefir apresenta maior diversidade. Em iogurtes, certas cepas específicas demonstram benefícios comprovados, levando em consideração tanto a quantidade quanto a dieta como um todo. Antes de começar a ingestão regular, pacientes com doenças intestinais crônicas devem procurar a orientação de um gastroenterologista. Mito 2. Kefir e iogurte podem ser consumidos por todos sem problemas. Verdade: muitas pessoas com leve intolerância à lactose conseguem consumir produtos fermentados, pois as bactérias já processaram parte da lactose. Entretanto, indivíduos com alergia à proteína do leite, embora seja uma condição menos comum, não devem ingerir produtos lácteos. Sempre procure um médico para alergias ou condições autoimunes. Mito 3. Fermentados caseiros podem ser perigosos e causar intoxicação. Verdade: fermentados seguros seguem a prática básica de higiene, utensílios limpos, ingredientes frescos e atenção ao tempo e temperatura de fermentação. Cheiros estranhos intensos, presença de mofo, película colorida, sinais de penugem ou sabores desagradáveis são indicativos de que o produto deve ser descartado. Seguir as orientações de preparação diminui consideravelmente o risco. Mito 4. Probióticos fazem engordar. Verdade: os probióticos por si só não levam ao ganho de peso. Acompanhamentos, mel, frutas calóricas e oleaginosas em excesso podem contribuir para o aumento da ingestão calórica. Em algumas pesquisas, determinadas bactérias podem afetar o metabolismo, mas esse efeito é específico de cepas e não justifica a evitação de probióticos nutritivos. Mito 5. Não posso usar probióticos enquanto estou tomando antibióticos. Verdade:
De modo geral, é viável utilizar probióticos durante um tratamento com antibióticos, porém é aconselhável espaçar as doses em pelo menos 2 horas para diminuir a probabilidade de o antibiótico eliminar as bactérias benéficas ingeridas. Para situações mais complexas, consulte o médico. Como ajustar produtos fermentados para atender idosos, crianças e pessoas com necessidades especiais? Para idosos com pouca dentição, é possível oferecer iogurte cremoso, queijos de iogurte macios, smoothies e sopas cremosas, utilizando kefir ao final do preparo como substituto parcial do creme. Para crianças pequenas, comece a introduzir aos poucos, prestando atenção a possíveis alergias e à tolerância. Evite oferecer mel a crianças com menos de 1 ano. Para aumentar a densidade calórica, adicione óleo de coco, oleaginosas moídas, aveia ou pastas de oleaginosas aos smoothies. Utilize iogurte integral. Para quem precisa de baixo teor de sal, recomenda-se optar por preparações sem sal. Utilize ervas e especiarias suaves para temperar. Para pessoas com imunossupressão, é importante consultar um médico antes de consumir alimentos fermentados caseiros. Em certas situações, pode-se recomendar o uso cauteloso de probióticos comerciais padronizados. Em outras ocasiões, o profissional não recomendará. Organização da geladeira e planejamento semanal. Elaine arrumou a prateleira debaixo da geladeira para os recipientes fermentados, identificados com data, tipo iogurte ou kefir e concentrações. Kefir 24/4, leve, quando a fermentação foi reduzida. Esta é a síntese. Eleve a emoção ao nível máximo, preservando a intensidade, e conclua com uma pausa solene e marcante.